criança, eu sempre tive vontade de vir nas torres, porque eu via, era uma coisa diferente, a questão dos repiques, né, os dobres, né. Às vezes lá de casa, lá da janelinha do meu quarto, lá dava para ver os meninos lá repicando, aquele movimento, né, de repique, aquela coisa. Então sempre eu gostei e gosto até hoje. Apesar de meu pai ser um cineiro, mas assim, meu pai muitas vezes não se manifestava no momento para a minha pessoa sobre sinos, não. Então foi um dos interesses, claro, né? Vendo os sinos dobrarem, repicarem. Então foi uma curiosidade. E a curiosidade me despertou esse interesse, né? Tá, claro, dentro dos campanários da Igreja de São Francisco, tocando os sinos. O sino, ele é o arauto de uma alma barroca, né? De um mundo barroco, que chega no século XXI com todo o nosso avanço tecnológico, com todo o nosso aparato de tecnologia, né? De uma sociedade que preserva, que valoriza o seu patrimônio cultural. Então ele é o grande comunicador dessa sociedade barroca. Os sinos em São João del Rei ainda são, né, um meio de comunicação para as pessoas. Então, as pessoas que entendem, elas sabem o que acontece dentro da igreja, que parte da missa, né? Se faleceu um padre, se faleceu um homem, uma mulher, se faleceu um bispo, né, um papa. Então elas sabem, as pessoas, elas sabem a hora que está dentro de casa, às vezes, depende do que, se elas prestarem bem atenção nos repiques que batem aqui durante a missa, elas sabem se está no início da missa, se está na consagração, se está no final da missa, que a novena acabou. Ele consegue estabelecer o diálogo, né, com uma igreja secular e falando para uma sociedade que usa celular, que usa internet. Tocar sino para as crianças era uma brincadeira, o que hoje é um videogame, uma coisa que não existia naquela época. Era o divertimento da gente, aquelas brincadeiras, entre elas, toque de sino. O sino é assim, você começa a frequentar a torre, e quando você começa a frequentar a torre, você começa a simplesmente ouvir. O principal é o ouvido, você tem que ouvir, e depois, quando você já sente um pouco mais de segurança, você começa a pegar no sino pequeno, um repique mais simples, e depois no médio, e aí até chegar no grande, né? A primeira coisa, você tem que entender o que é o sino. O sino não é apenas um objeto. Você chega ali, é um momento de oração, um toque é uma oração. Quando você está aprendendo o sino, você não tem outro assunto, entendeu? Você não tem namorado, você tem sino. Você não tem pai, você tem sino. Você não tem mãe, você tem sino. Chega que você sonha com sino, dorme com sino, levanta com sino na cabeça, mata a aula por causa de sino. É claro que ninguém pega no sino a primeira vez e já mesmo tendo ouvido muito tempo, não chega, pega no sino e acerta, não. Aí vai da paciência também do sineiro daquele lugar que está te ensinando, está te acompanhando ali, te dando um toque, né? Você está fazendo isso errado, isso aqui você tem que fazer assim, diminui um pouco o ritmo, aumenta, e aí vai. Eu vivi muito isso, né? Não me arrependo, não. Gostei muito disso. Foi uma época assim de infância que eu tive aqui em São João, que foi maravilhosa para mim. E as pedrinhas, o que acontece? Era um método também da gente aprender, porque nem toda hora a gente estava na torre, não tinha como. Os horários de torre é de manhã, se tiver algum motivo de missa, ou se eu morrer alguém, que é um outro tipo de toque, não era o toque festivo, que não é muito agradável, mas é bonito. E 3, 6 e 8. Então esses horários, a gente não tinha esses horários toda hora para você ficar tocando. Às vezes a torre estava muito cheia, você nem repicava. Tinha um toque característico de chamar o sineiro. No sino pequeno, assim, eles batiam
Tem. Aí eu saía correndo, um tropeçando por cima do outro. E quando o cara ele tá com aprendizado, ele não quer saber o que tem nada. Ele vai em qualquer torre, em qualquer hora, entendeu? Batia chamadinha de sineiro na catedral, você ia correndo, saía daqui de casa, dava com um prato de comida na mão, tava tendo chamadinha de sineiro. Rua. E a vontade de tocar e repicar, a gente vinha e pegava esses postes aqui da frente da igreja aqui e ficava com pedrinha marcando. Nós que somos responsáveis, que nós, em cada torre, em cada campanário nosso, para que isso não acabe, para que isso permaneça, é onde que a gente tem que conscientizar os companheiros que sobem na torre. Entendeu? A linguagem do sino é esta, né? A gente não tem que tirar, né? Botar, incrementar nada não. O que é. Todo processo cultural ele passa por transformação, né? Isso é evidente. Aqui do lado mesmo da igreja mora um sineiro muito antigo, sabe? Ele tem 80 e poucos anos. Então a gente bate o sino aí, ele fala que tá tudo errado. Ele acha que não tem nada certo. Para ele, mudou tudo. É muito importante manter a tradição e seguir o que era. Porque eu acredito que o toque, a linguagem, vai algumas coisas sofrer alterações, mas as alterações vão acontecer, mas que tenha um registro do que era feito até antes mesmo da forma que eu toco. No meu ver, de quando eu comecei a bater sino pra cá, já mudou também. Pra mim já tem diferença. Mas isso aí, o repique na base dele, ele não muda não. Mas é o jeito de cada turma, de cada época, ele vai dar uma modificada assim, pequena, às vezes no jeito, ou na quantidade de floreada que cada um dá, mas não é nada assim que muda, assim, que você deixa de conhecer o repique não, entendeu? É uma coisa assim, de época mesmo, entendeu? Porque a linguagem do toque dos sinos, ela chega, que ela foi forjada, né? Chega de Portugal, evidentemente, e recebe uma influência africana também muito forte, porque todo o trabalho manual, no Brasil escravista, era específico dos escravos. E os escravos, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com a sua sutileza, eles foram introduzindo também os seus ritmos, a sua visão de mundo, né? Mas sem quebrar, o que é muito legal, mas sem quebrar a espinha da tradição. Porque às vezes chegam aqui, aí quer inventar alguma coisa, quer fazer, aí a gente, não, o negócio não é assim não, você está inventando, né? Você tem que seguir esse padrão aqui, né? O repique é assim, desse jeito. É onde um dos medos meu é justamente isso. A gente vê aí entre alguns companheiros, dos meninos que sobem torre, querer inventar, empregar coisa que não tem nada a ver. Querer incrementar alguma coisa que está fugindo do padrão que é a linguagem dos sinos. Tem que conservar da maneira que eram os repiques que foram deixados para a gente, entendeu? Não é modificar. Você modificar um repique no meio do floreado dele, você aumentar o floreado dele, o tempo de floreado, não tem problema, porque você está aumentando o tempo do repique. Você está aumentando o floreado dele, no tempo do repique, você está floreando uma coisa diferente, mas está no meio, o repique só vai aumentar o tamanho do repique, não o modo de repicar. Isso é muito importante preservar, tem que ter uma consciência, acho que devia ter uma divulgação maior, até mesmo na cidade. Os jornais da cidade, as rádios da cidade, elas deveriam divulgar isso melhor para o cidadão, porque quem vive aqui no centro histórico conhece, mas está perdendo. Você perguntar, se não for um menino que vai na torre, que é mais interessado, que é mais próximo, o que é isso que está tocando? Não sabe. Por que isso? Não sabe. Diferente de antes, as pessoas já tinham mais consciência. É uma coisa que tem que ser passada, né? Continuar sendo passada, de pai para filho, de irmão, de conhecido, de vizinho, de cidade para cidade também, né? Às vezes vem pessoas de outra cidade, tá vendo, por que o sino está tocando? Eu gosto de falar assim, não, está tocando por causa disso que está acontecendo. E o sino não toca por tocar. Tem algum motivo. Sempre ele vai estar tocando por algum motivo. Ele bateu mais cedo, bateu por causa de horas. Se não for horas, ou é um motivo festivo, um motivo fúnebre, alguma coisa ele vai estar anunciando. Isso acontece todos os domingos. A casa-mãe, que é a Catedral Nossa do Pilar, é ela que faz o comando, né? E lá já começa o horário de sino às 7 horas da manhã, onde vai dando sequência nas outras igrejas, que se encerra na Igreja das Mercês,
que é o último horário, que se fecha às 9h30 da manhã. Se nós deixarmos de tocar os sinos de manhã, a partir da manhã, muitas pessoas que já estão adaptadas, né, dentro da cidade, com o som de sino, vão ligar para a igreja querendo saber por que não tocou o sino, se vai haver missa. Esse é um dos grandes objetivos. E, por exemplo, se eu for agora na torre tocar um sino fora do horário, eles vão ligar, por que tocou o sino? O que vai ter aí? Como estamos ouvindo justamente os sinos tocar agora, porque faleceu uma pessoa lá que vai ser sepultado lá na igreja de Nossa Senhora das Mercês. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Você vai saber que maneira você vai saber disso. Se for duas séries que for feitas 2 vezes, vai ser mulher. Se for 3 séries que for feitas, é homem. Então, isso está acontecendo nesse momento. Mas fora disso, não se toca sinos fora de horário em nada. Hoje em dia, São João é conhecido como cidade onde os sinos falam, né? E os sinos têm uma importância muito grande. A gente, às vezes a gente vai em outros lugares aí, a gente vê como que é uma procissão, às vezes saindo sem um sino, né? E as nossas aqui, tão bonitos, os sinos revirando, né? O sino sozinho, ele é uma coisa sem vida, ele sem a alma, sem a presença do ser humano, do sineiro, ele inexiste, né? Ele ganha vida nas mãos delicadas, nas mãos sensíveis dos sineiros, que a gente vê claramente, fica evidente, eles tocam com o coração, paixão, né? Eles tocam com a sensibilidade extraordinária, mas eles são apaixonados. Aquilo, a respiração, o olhar deles para o sino é um olhar passional. Paixão é por isso, eu não sei, às vezes a gente nem sabe explicar direito como é que é, mas a gente gosta e tenta manter, e tenta, igual eu já falei, tenta explicar para esses meninos, para não poder acabar, eles seguirem essa sequência, né? Isso para mim é gratificante, cara, né? A gente ser reconhecido diante disso, né? Esse toque de sino, o que a gente faz, né? Então eu fico assim, uma satisfação muito grande para mim. Todo repique tem uma melodia e tem um significado. A questão da Senhora Morta, que é tirada dia 14 de agosto, ela foi tirada de uma antífona, que a orquestra Lira São Janense, que ela toca durante a novena Senhora da Boa Morte. O sineiro escutou aquela melodia, aquela música, e ele foi e colocou no sino. E é muito bonito esse repique, a Senhora Morta. Olha, isso marca muita lembrança gostosa, entendeu? De ter conseguido vivenciar essa coisa de sino de São João do Rei, entendeu? Porque isso é uma tradição que veio lá do tempo dos escravos, com os repiques, com os dobres. Entendeu? É uma coisa assim que sempre quando eu ouço os sinos repicar, assim, dobrar, me dá uma alegria imensa mesmo, entendeu? Tanto de ter a vontade de novo, de estar lá na torre de novo.